Olá, a paz do Senhor Jesus! Está no ar o Identidade Sonora. Estamos juntos para conhecer a vida de mais uma cantora. E quem está nos dando a honra hoje é a querida Eduarda Queiroz. Seja muito bem-vinda e a paz do Senhor, irmã Eduarda. Senhor Jesus, é uma honra estar aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Amém. Eduarda Queiroz, nascida em 7 de junho de 2004, na cidade de Palmares, Pernambuco, atualmente morando em Tamandaré, Pernambuco. Filha de Maria Irlene Lima de Queiroz e Gedione Silva do Nascimento. Para nos ajudar na nossa conversa, a gente tem aqui alguns LPs com algumas frases. Eu vou lhe mostrando e a gente vai conversando, tá bem, irmã Eduarda? Tá bem, vamos lá. Está preparada? Sim. Vamos adorar o Senhor? E já pode rodar o primeiro LP. Instruída na fé. Nascida e criada em um lar cristão, mesmo os pais não servindo a Deus, mas Deus levantou a sua avó Maria e as tias Jeane e Jerusa para instruir e conduzir nos caminhos do Senhor. E aos 8 anos começou a louvar a Deus. Foi assim mesmo, Eduarda? Verdade. Como foi esse seu início caminhando com o Senhor? Como já foi falado, né? Os meus pais não eram evangélicos. E ali Jesus separou a minha avó e as minhas tias. E elas cuidaram de mim, zelaram e me ensinaram o caminho que deve seguir. E hoje, graças às orações da minha avó, aos ensinamentos da minha avó, eu estou aqui adorando ao Senhor Jesus e dizendo que Ele é grande. Amém. E ali pequenininha, servindo a Deus, descobriu que gostava de cantar, que tinha um chamado. Qual foi a sua experiência na área da música? Começou ali na infância? Começou na infância, porém antes eu passei uma fase da vida onde eu via as crianças chegar no ciclo de oração infantil e dizer assim: eu quero agradecer hoje, tia Jeane. Quero agradecer porque Jesus salvou meu pai. Quero agradecer porque Jesus salvou minha mãe. Então, assim, pra mim, era um sonho dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. E aí, um dia, eu cheguei no ciclo de oração infantil e disse: Cacá, eu quero colocar no bilhetinho, pedindo oração. Aí ela pegou, me deu o bilhetinho, eu botei lá: Papai do céu, eu quero dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, na inocência, como criança, né? Sem saber muito o que estava falando. Sim. Mas o Senhor entendia o desejo do meu coração. E hoje eu digo com muita alegria, muita gratidão no fundo do meu coração que eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Lembra qual foi o primeiro hino que você cantou ali na infância? Foi o de Eliane Oliveira, Nasci para Te Adorar. Glória a Deus. Era o meu hino favorito. Eu cantava muito de Eliane Oliveira e quando fui crescendo a gente foi descobrindo outros cantores. Mas Eliane Oliveira pra mim era a paixão e hoje também ainda é. Então ali eu cantei a primeira canção, Nasci pra Te Adorar, na minha primeira escala, e o céu desceu, se abriu, crianças chorando, os adultos sentindo a presença do Senhor Jesus e foi uma bênção. Amém, glórias a Deus, que experiência maravilhosa. No círculo de oração, escreveu uma cartinha para o Senhor, Ele atendeu o seu pedido, salvou sua família, entrou salvação na sua casa através de você ali tão pequenininha, porque Deus, Ele ouve a oração dos pequeninos. Sim. Então vamos louvar esse Deus? Vamos lá. Esse Deus maravilhoso que salva. Adore ao Senhor junto conosco. Aleluia. Abre o teu coração e deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Deixa Ele abraçar a tua alma. Que essa canção seja a resposta da tua oração. Glória a Deus. Eu me peguei perguntando o que pode Deus fazer, mudar
fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação. E tem mais: conhecer teus sentimentos e avaliar a tua reação. Aleluia. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser este mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te resta a voz de adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar para o deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te aprontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, mostre a sua fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, mostre a sua fé. Questiona ou adora? E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser este mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te resta essa voz de adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar para o deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te aprontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Aleluia. Questiona ou adora? Se ele nada fizer, mostre a sua fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Aleluia. Se ele nada fizer, mostre a sua fé. Questiona ou adora? Nós vivemos em um contexto onde
tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. Enquanto isso, nos decepcionamos, nos frustramos e até pensamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas neste dia Ele quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então abre a boca dentro da tua casa e declara para Ele ouvir, meu irmão. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Prefiro. Se Ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Aleluia. Eu prefiro adorar. Se Ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro te adorar. Aleluia. Eu prefiro te adorar, meu Deus. Eu vou te adorar. Eu prefiro te adorar. Adorar. Aleluia. Aleluia, aleluia, eu prefiro adorar. E você aí de casa, está adorando? Porque na adoração Ele trabalha. Glórias a Deus. Vamos para o segundo LP. Experiências com Deus, crescendo no temor do Senhor e se envolvendo nas atividades da igreja, chegando à adolescência, migrando do COI para a União de Adolescentes, depois no grupo Jovens, Deus fazendo promessas. E o que mais lhe marcou nessas fases, Eduardo, da sua vida? Foi quando eu recebi o meu primeiro convite para cantar fora. Sim. E ali eu fiquei tão feliz, uma criança feliz. Quando a criança ganha um doce, a criança fica tão feliz. Eu fiquei muito feliz. E ali eu comecei a me preparar, comecei a ensaiar os hinos. Colocava, na época era DVD ainda. Sim. Aí eu colocava lá os hinos no DVD e começava a ensaiar dentro de casa. E quando foi chegando perto do dia para ir atender o convite, eu parei para observar que estava faltando uma coisa. Sim. Abri o guarda-roupa e não tinha roupa e nem calçado. E desde criança eu levo os meus problemas ao Senhor. Amém. Porque eu sei que Ele tem a solução para mim. E minha avó dizia quando eu era criança: ore ao Senhor, peça para Ele, que Ele vai lhe honrar. Ele vai lhe escutar, ouvir a sua oração. E ali eu observei, e antes de eu falar para minha mãe, que minha mãe já sabia, mas eu ia chegar para ela e ia falar, eu dobrei o meu joelho à noite, que era a hora que eu mais gostava de orar, era de madrugada, mesmo criança. Que bênção. Eu amava estar pelas madrugadas orando e buscando ao Senhor. E ali eu dizia: Papai do céu, o Senhor me deu uma oportunidade de ir louvar em uma festa de criança. Mas como que eu vou? Não tenho roupa, nem tenho calçado. Sim. E eu orando ali e apresentando essa situação ao Senhor, e eu sentia uma presença tão forte dentro do meu quarto. E eu dizia: eu creio que o Senhor vai prover, mas se não chegar a roupa e o sapato, eu vou com a roupa que eu tenho. Glória a Deus. Com a saia e a blusa que eu tenho para ir, Jesus. Mas eu vou atender o convite.
E os dias foram se passando e eu me preparando. E eu cheguei e disse para minha mãe: mãe, não tem roupa e não tem calçado. Mas eu creio na providência de Deus. Se Ele não mandar, porque Ele sabe o que faz, e Ele faz a vontade dEle, conforme o querer dEle. E se essa não for a vontade dEle, para agora, eu vou com a roupa que eu tenho, mas eu vou honrar o convite. Aleluia, glória a Deus. E aí, os dias foram passando, e cada dia que passava, a alegria aumentava pelo convite de louvar. E Jesus me surpreendeu. Eu ia cantar no sábado e no domingo. E aí, Jesus mandou 2 vestidos, 2 sapatos e ainda mandou os acessórios do cabelo. Oh, glória! E eu fiquei muito feliz, agradeci ao Senhor. Chegou o dia da festa e eu fui ali, louvei de coração e a graça do Senhor desceu e Jesus se fez presente. Tantas crianças chorando, né? Hoje é uma coisa tão linda a gente ver as crianças sentindo a presença do Senhor. E o Senhor, essa foi o que mais me marcou. Foi a salvação dos meus pais, que Deus, Ele lê cartas. Eu tenho para mim que Ele lê cartas. Porque eu escrevi uma cartinha para Ele. São orações escritas, né? Nós temos várias formas de nos comunicar com Deus, através de uma canção, através das lágrimas e também através de cartas. Eu até hoje escrevo cartas para o meu pai. Eu também escrevo algumas cartas e ali o Senhor fez isso na minha vida. E hoje, Wene, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Ele me fez uma promessa depois desse dia que eu abri o guarda-roupa e disse que nunca mais iria faltar. E hoje, para a glória do nome dEle, eu abro o guarda-roupa, eu escolho a roupa que eu vou para o culto, escolho o sapato que eu vou para o culto, escolho a bolsa que eu vou para o culto e eu sou prova viva que Deus, Ele responde as orações. Não importa o deserto, não importa o processo que você está passando, o Senhor vai mandar o necessário. O Senhor cuidou do povo no deserto e Ele cuida da gente também, nos mínimos detalhes. A gente chora agora, a gente geme agora, a gente pede por socorro agora e Ele vai chegar no dia e na hora certa, porque Ele chegou no dia e na hora certa na minha vida e operou o milagre, providenciou e o nome dEle foi glorificado. Amém. Ele supre as nossas necessidades, né? E tem um versículo que diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Será que o Senhor ia indicar você para uma igreja, tocar no coração de alguém para te convidar e não iria suprir a necessidade das roupas? Eu tenho vivido isso também. É um Deus que supre as nossas necessidades. Agora vamos para um quadro do nosso programa muito legal, que é o quadro Pense Rápido. Vamos lá, para a vinheta. Eu vou te fazer algumas perguntas, Eduarda, e de forma bem objetiva você vai me respondendo. Ai, meu Deus, tá. Ok? Tá preparada? Vamos lá. Qual a frase que te define? O meu momento não define o meu futuro. Ô, Glória! O seu maior medo? Ai, meu Deus. Medo. Eu vou dizer o medo que eu tenho, um recente, que todo mundo sabe, eu tenho medo de barata. Muito bem, eu também tenho. Qual o seu sonho de consumo ainda não realizado? Ai, Jesus amado. Um sonho, mulher, que tu tens desejo de que se realize logo? A gravação do meu clipe. Amém, glória a Deus, Ele vai prover. E o que é família para Eduarda Queiroz? A família é um presente de Deus, né? Eu falo por mim, eu tenho minha família, tenho os meus pais, são meu porto seguro. Família é a base de tudo. Família é bênção de Deus. Amém. E o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Cantar. Ô, Glória, eu também amo cantar. Da hora que acorda, da hora que vai dormir cantando, eu me tranco no banheiro e a mãe fala assim: meu Deus, não sei como é que tu aguenta, mulher. Tem algum versículo da Bíblia preferido? Isaías 43:13. Ô, Glória! E um hino da harpa preferido? O 17. Amém, eu também amo. Agora vamos dar continuidade à nossa conversa, chamando o terceiro LP. Gravação Network.
Imaginou que Deus estava preparando algo tão especial assim para você, Eduarda? Pra ser sincera, ele me surpreendeu. E como surgiu esse convite para você estar aqui na Berea Music adorando ao Senhor? Olha, eu estava em período de congresso e neste congresso eu estava muito, muito triste. Eu pedi para Deus ele falar comigo. Eu precisava ouvir a voz dele falar comigo, porque há tantos anos que ele fez a promessa, eu acho que a senhora já passou por isso, né? Chega um tempo que a gente quer se desesperar. Meu Deus, e aonde está que o Senhor prometeu? Como que vai ser? Já está nesse tempo todo e até então tá tudo parado, né? E ali eu fui pro congresso em pedaços. Eu fui pro congresso, o Senhor me levou. Foi Ele que me levou. E lá no congresso eu chorava tanto. E o pregador, não lembro se foi o pregador do sábado ou se foi o pregador do domingo, mas eu lembro muito bem que Jesus usava a boca do pregador e dizia assim: moça, Jesus manda dizer que vai mudar a página da tua história. Glória. Chegou o tempo de cantar a vitória. Prepara, porque Deus preparou uma surpresa para ti. E Ele ainda te diz assim: estou te entregando um presente, aguarda. Glória. E eu saí daquele congresso tão... Sabe quando Jesus fala com a gente fica calmo, fica tranquilo. E renovada, né? Aí nesse dia foi o hino que eu solei, Lindo Momento. Esse vídeo ele foi jogado nas redes sociais. E aí, Neto mandou mensagem pra mim e disse assim: eu preciso falar com você. Aí eu disse: tá bom. Passei o meu contato pra ele e ele ligou pra mim. Quando ele me falou, eu botei o celular em viva voz pra todo mundo lá em casa escutar. E aí eu fiquei, meu Deus, fiquei sem reação. Eu disse: Deus, Ele é perfeito. Aí enquanto o Neto estava falando comigo, a voz bradava dentro do meu coração: lembra do presente que eu te entreguei no congresso? Glória a Deus. Chegou. Aleluia. Tá aí o presente. Aí quando ele disse: a gente queria saber se você quer gravar com a gente, eu com certeza. E aí foi uma promessa de Deus, mais uma promessa de Deus sendo cumprida na minha vida, né? Deus, Ele é fiel. Eu sei que o processo que eu passei até chegar ao congresso e receber o presente foi o processo que Ele precisava tratar comigo para me entregar esse presente. E aperfeiçoar, né? E nós temos aqui uma foto desse presente, vamos ver. E temos também vídeo. Temos um vídeo também bem especial. Vamos ver? Vamos lá. Encontrar bastante poder pra vencer. Continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia! É uma canção linda, muito conhecida, nenhuma condenação há. E você imaginava, Eduarda, que essa canção iria abençoar tantas vidas através da sua voz? Assim, não. Eu cantava ela quando criança nos cultos, adolescente, jovem também. Mas eu não imaginava que um dia eu ia ter o privilégio, né, de interpretar essa canção. E eu fiquei muito feliz quando eu vi ela lá,
Porque em uma fase da minha vida, o Senhor falou para mim, não permita que o passado atrapalhe o futuro brilhante. Isso. Então, nenhuma condenação ao que passou, foi aprendizado. A gente tem que deixar o passado para trás e estar pronto para viver o novo de Deus, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Olhar para o alvo, Isso. prosseguir para o alvo, como diz o apóstolo Paulo, não é isso? Isso. Glórias a Deus, que testemunho tão lindo! Olhar para frente, para o alvo, deixar as coisas para trás. E vamos para o quarto LP. Projetos. Como é conciliar a área secular com as suas agendas? É correria. Muita correria? Muita correria. Tem dias que eu olho papai e mãe em casa e falo assim, eu tô cansada. Eu preciso dormir. É que atualmente eu faço faculdade. Eu faço faculdade de manhã para poder estar nos cultos à noite. Sim. E a cidade que eu moro é distante de onde eu estudo. Aí eu acordo às 3h30 da manhã para sair de casa às 4 e pouca e sair de lá de 5 horas. E aí acaba sendo bastante corrido. Fora que às vezes quando eu chego à noite tem ensaio, tem agenda para atender. Sim. Mas é uma correria boa. Porque eu lembro que quando estava tudo tão parado, eu orava por essa correria. E Jesus, Ele tem me dado força. E eu prossigo com muita alegria. Eu amo esta correria. Amém. Às vezes é muito cansativo, Sim. mas o Senhor renova as nossas forças. Quando pensa que estás fraco, é aí que estás forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus é muito bom. É tudo para a glória do nome dEle. Oh, que bênção. Vamos ver alguns vídeos de você em algumas agendas. Falou pra mim que o seu tempo agora chegou. É porta aberta e o inimigo vai se calar. Eu vou baixando e a minha glória vai te visitar. E acredita, nessa casa Deus está passando. E a igreja que está aqui, Jesus vai abençoar, abençoar. Glória a Deus, que coisa linda, que canção maravilhosa. E nessa mesma alegria, vamos louvar? Vamos louvar Vamos Jesus. louvar e adorar o nosso Deus, porque Ele está aqui. Ele está falando conosco, você está recebendo. Abra o teu coração e adore a Ele. Enquanto você adora, Ele age ao teu favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Adora junto comigo aí da tua casa, do teu trabalho, aonde você estiver assistindo este programa. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tu
Aleluia, glórias a Deus, que canção tão linda. Louvarei o teu nome para sempre. Venha o que vier, eu te adorarei. Glórias a Jesus. Irmã Eduarda, me parece que tem algumas pessoas aqui querendo falar com você. Vamos ver quem são essas pessoas, o que elas têm para o teu coração. Vamos lá, olho nessa telinha aqui. Senhor, meus irmãos, hoje é um dia muito especial, que é falar da minha filha Eduarda. Ela está vivendo mais uma promessa que Deus prometeu, né? Para mim é um privilégio viver esse momento e ver, né? É louvável ao Senhor. Tem um versículo em Isaías 60:22 que fala: eu, Senhor, ao seu tempo farei acontecer, né? E chegou esse tempo e que ela venha viver os planos e os projetos de Deus, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estou muito feliz. Que Deus te abençoe, minha filha. Eu vou estar aqui sempre orando e intercedendo por sua vida. Cheiro. A paz do Senhor, passando aqui para falar da minha filha Eduarda. É uma pessoa tão especial, a qual Deus tem escolhido para um momento especial. E Deus hoje está realizando seus projetos na sua vida e cada dia mais Ele vai realizar. Cremos que a forte mão de Deus vai continuar estendida sobre a sua vida, onde você for, e que você continue exaltando o nome do Senhor, tanto nos louvores como na sua vida. E que o povo continue olhando para você e vendo Deus na sua vida. E você é uma pessoa que nos dá muito orgulho, né? Uma filha que não nos dá trabalho, e Deus cada dia mais vai continuar lhe ajudando. Salmo 23 para a sua meditação. Pai do Senhor a todos. Quero dizer que eu sou avó de Maria Eduarda. Para mim é um grande prazer, uma satisfação de estar falando sobre Maria Eduarda, porque foi uma menina muito sofredora, muito forçada na casa do Senhor. Antes os pais não eram crentes, mas era sempre crente na igreja, andava para o ciclo da oração, mais tia, mais irmã, e muito Deus tem ajudado. Ela sempre era o sonho dela, a vontade dela, e eu creio verdadeiramente que foi a vontade do Senhor dela ter chegado até aqui. Graças a Deus, que Deus abençoe ela nessa caminhada. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu venho falar um pouco sobre a jovem Eduarda. Eu lembro quando a Eduarda ainda criança, aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. E ali ela começou a caminhar para o COI. E quando era dada a oportunidade ali, Eduarda sempre pedia que o Senhor salvasse seus pais. E o Senhor, Ele ouviu as orações e chegou com salvação na vida dos pais de Eduarda. E o tempo foi passando e o Senhor começou a fazer promessas sobre a vida de Eduarda. E o Senhor é fiel. E hoje podemos ver o cumprimento das promessas do Senhor. E o que eu tenho a dizer, Eduarda, é que o Senhor continue abençoando a tua vida, que o Senhor continue te usando a cada dia mais, e que sua vida seja um canal de bênçãos para a vida de outras pessoas. Que Deus continue abençoando. A paz do Senhor. Eu irei falar aqui sobre a jovem Eduarda Queiroz, minha prima. Ela ama louvar o Senhor, uma jovem dedicada na obra do Senhor, cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, e eu louvo a Deus pela vida dela. Eu lembro na trajetória dela, quando ela começou, há 13 anos atrás, ela foi convidada aqui na filial Nossa Senhora do Ó, Congregação Rua 32, para a festividade das crianças. Foi a primeira escala dela, essa foto aqui, ó, linda, né? A primeira escala dela,
Ela ficou aqui com a gente no sábado e no domingo, que na época eu era secretária do Círculo de Oração das Crianças, e ela veio louvar a Deus conosco. E a partir desse momento começou a trajetória na vida dela, e a gente tem visto o que Deus tem feito na vida dela, e que Deus continue abençoando você, minha prima. O que eu desejo para você é um futuro brilhante, e eu creio que não vai ficar só por aí. Deus, ele tem falado bastante e ele tem cumprido as promessas na sua vida. E eu fico muito feliz por você. Beijo. Meu nome é Jerusa, sou tia da Eduarda. Eita, Ludinha, chegou o dia. Como diz a palavra de Deus, em Hebreus 10:23, o Senhor é fiel para cumprir. E chegou o dia do dia na tua vida. Então hoje é só motivo de alegria, de agradecer ao Senhor pelos feitos, pelas promessas realizadas, pelo que Ele já fez, pelo que Ele vai continuar fazendo. Continua contando conosco, com tua família, com tua tia. Quando muitas vezes tu ia fazer a obra e vai continuar fazendo sem olhar a quem e para quê. Mas sabe o Deus que tu serve, né? Ele é fiel. Desafio vai encontrar no caminho. Mas saiba que o Senhor que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Tá certo? E vai continuar te ajudando, te abençoando. É o que deseja a tua tia que te ama. Que coisa linda! Fique à vontade, Eduardo, para agradecer essas pessoas tão especiais na sua vida. Eu não tenho nem palavras, né? Eu já chorei aqui já, mas eu sou muito grata pela vida da minha família. Eu vejo tantos jovens hoje em dia que sofrem por não ter uma família, por não ter com quem desabafar, por não ter com quem contar no momento difícil. Dizer assim, ó, ora por mim, ajuda em oração por esta causa, mas eu tenho uma família. Glória a Deus. Eu tenho uma família que pega no peso, que ora por mim, que intercede por mim, e eu serei eternamente grata. Porque eu não imagino como seria a minha vida sem Jesus. E eu serei eternamente grata à minha avó, às minhas tias, à minha prima, pelo convite de louvar lá. Eu vou carregar vocês para sempre no meu coração. Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida de vocês. Saiba que eu amo muito vocês e que vocês fazem parte da minha trajetória, da minha história, do meu testemunho. Que Deus continue abençoando todos vocês em nome de Jesus e Duda Queiroz amar vocês. Que lindo. Você teve uma experiência também muito forte com o Senhor, você no quarto, orando. Você lembra dessa experiência, Eduardo? Lembro. Pode relatar pra gente? Posso. Para edificar a vida de milhares de pessoas que irão nos assistir. Ai, meu Deus. Foi uma fase da vida que eu passei na adolescência, que eu sempre me preparei muito para ir aos cultos. E chegou um tempo que as portas fecharam, até para a oportunidade. Mas faz parte do processo. Verdade. É Deus que, nessa fase, Deus nos escolhe, porque Ele precisa tratar com a gente. É você nos dá a experiência pessoal e Deus. Com Ele. E ali eu fui para um culto, já cansada de tantas tentativas, de tantos ensaios. E eu saí de casa e disse, Deus, permita com que eu receba a oportunidade hoje. Mostre que o Senhor está ouvindo as minhas orações, mas era um teste de Deus para saber se eu ia desistir ou se eu ia continuar. Questiono Adora, como o hino que você cantou, né? E aí, eu fui para a igreja, foi um curso de doutrina, eu me lembro muito bem. Sentei lá na União de Adolescentes. E quando chega a hora do ofertório, que é a hora que a gente espera a oportunidade, Verdade. A oportunidade não veio. E ali, na banca, eu disse, tá, Deus, eu já entendi. Fui para casa, quando chegou em casa, eu olhei para meu pai e minha mãe e disse, hoje eu não quero comer. Entrei no quarto, dobrei os meus joelhos e fui orar. Fui falar com ele. Deus, eu já estou sem força, já estou cansada e as minhas esperanças se acabaram. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso que o Senhor me dê um sinal, nem que seja alguma coisa que se mova.
mas eu preciso de um sinal, eu preciso de uma resposta. E ali, eu chorando, deitei na minha cama. E ouvi uma voz: o inimigo se aproveita das nossas fraquezas, dos nossos momentos difíceis. E se não tivermos firmado em Cristo, a gente cai. E ali eu ouvi uma voz que dizia, eu não via ninguém, mas eu escutava a voz: Duda, vai até a janela ali da tua sala. Quem já foi lá em casa sabe que é o primeiro andar. Vai lá, abre a janela e pula. Cessa essa tua dor. Vai acabar. Deus não te ama mais. Deus não te escuta mais. Tua família não te ama mais. Tua família não ora mais por ti. E ali eu estava tão triste, eu chorando. Eu fui até a sala. Quando eu cheguei na janela, que eu peguei o trinco para abrir, que eu abri a janela e olhei assim para o céu. Se abriu. Desceu a luz forte lá na sala de casa e me chamou pelo nome. Disse: Eduarda, qual foi o dia e a hora que eu te deixei só? Quando que eu te desamparei? Eu, Deus, renovo as promessas na tua vida. E a partir de hoje, a porta que eu abri, ninguém vai fechar. Glória a Deus. E ali eu comecei a ir pro culto, começou a vir escala, começou a vir convite e começou tantas oportunidades. E tinha dias que eu chegava em casa rouca, cansada, com a voz. Mas o Senhor, Ele me ouviu. Amém. Ele chegou, Ele renovou as promessas e eu estou aqui porque Ele é fiel. Aleluia. E eu quero dizer para você aí de casa, não desista. O cenário pode mostrar a você que a única opção é desistir, mas Deus está dizendo para você nesse dia, não desista. A promessa está de pé. Fui eu que te prometi. Fui eu que permiti esse vento para te ensinar, para te amadurecer, para te dar experiência para contar. Para quando tu abrir a tua boca, o Espírito Santo de Deus tratar com vidas. É experiência, não acabou, não é o fim. Deus está contigo. Ainda que as ondas balancem o teu barco para lá e para cá, Jesus está dentro do teu barco e o barco não vai afundar. E Jesus vai chegar, vai cessar a tempestade, vai chegar o tempo de cantar. Recebe essa palavra, não desista. Levanta a tua cabeça, segue em frente, que Ele vai enxugar as tuas lágrimas. E o tempo de cantar, o tempo de se alegrar, Ele está chegando. Recebe aí, porque o tempo de cantar, Ele está chegando. E essa prova, esse deserto, Ele vai ter fim. Aleluia! Glórias a Jesus. Aleluia. E nessa mesma alegria, canta pra gente, Eduarda. Vamos louvar. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno. Glórias a Deus. Aleluia. Escuta aí da tua casa Jesus falando ao teu coração. Aleluia. Esse hino é a minha história, é a minha trajetória, e eu quero te contar cantando. Escuta. Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria, e que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar. Tive muito. Quem me vê cantando nunca imagina que eu passei noites escuras tão nova. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Deixa eu tirar tua dúvida, mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei: Jesus, me ajuda, porque a dor não suportei. Eu disse: Deus, eu vou morrer neste caminho.
fazia? Renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia: Eduarda, tu lembra? Lembra da nuvem de dia? Fui eu. Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Aleluia. Lembra do maná do céu? Fui eu. Lembra do caminho no meio do mar? Canta, pois sou eu quem cuido de você. Recebe aí. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, me exalto, me lava de honro, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Aleluia! Quem é o homem para impedir o agir de Deus na tua vida? Sossega o teu coração, Deus é contigo, tu não estás só. Aleluia! Alguém não quer, mas quem quer sou eu. Alguém não faz, mas quem faz sou eu. Lutaram contra, fizeram de tudo, mas Deus é na tua vida e vai te abençoar. Recebe. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abado, eu honro, eu dou, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso, eu sou, 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 eu sou. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Ninguém vai impedir. Aleluia. Glórias a Deus! E estamos encerrando o nosso programa de hoje. Queremos muito agradecer a sua participação e agradecer a querida cantora Eduarda. Que Deus te abençoe, Eduarda. Deixe suas considerações finais. Quero agradecer a Deus por estar aqui, vivenciando mais um capítulo das promessas que Ele tem para minha vida. É uma honra estar aqui com o N. Amém. E vocês não sabem, o N, ela é referência para mim. Eu amo a vida dela, amo o ministério, amo ouvir ela adorando ao Senhor Jesus. Então, eu me sinto muito honrada. Isso é honra de Deus para minha vida. Amém. Quero agradecer a minha família, que ficou intercedendo lá quando eu disse, eu vou pra lá, ora por mim que eu tô nervosa. Aos meus pais, minha mãe, o meu pai, os meus melhores amigos, ao meu irmão Pedro, um beijão, irmão, minha família, que Deus continue abençoando a vida de vocês, Deus continue abençoando sua vida. Amém. Esse momento que a gente passou aqui foi maravilhoso. Conversar com a senhora foi uma bênção. Amém. Deus continue te abençoando, amém, ungindo cada vez mais e te levando cada vez mais longe nas asas do Espírito Santo, amém, com essa voz tão linda. Pra glória e agora, de Deus. Eduardo, vamos tirar a nossa foto? Vamos deixar lá. registradinho aqui sua passagem no nosso sofá. Olha para essa câmera, dá um sorriso lindo para Jesus. E estamos encerrando o nosso programa de hoje. Quero agradecer muito a sua participação. E se você chegou no finalzinho do programa, ou na metade do programa, e quer rever o testemunho da cantora Eduarda Queiroz, siga-nos no YouTube. Vai lá, se inscreve, envia para todo mundo, porque tem muitas novidades a cada edição. E até o próximo programa, se Deus nos permitir, estarei te esperando. Que Deus te abençoe. Canta comigo. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças
Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, glória a Deus. Canta comigo. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo da cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação para quem está em ti, querido Senhor.